Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira dentro da oitava de Natal. O texto se encontra lá em João capítulo 20, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Amados irmãos e irmãs, olhando para esse relato, é muito natural a gente fazer uma análise mais aprofundada sobre a pessoa do discípulo amado. E é isso que nós vamos refletir hoje. Duas coisas que aconteceram aqui. Primeiro, é você perceber que o discípulo amado correu mais do que Pedro. Ele corre, ele vai mais apressadamente. Sabe por quê? Porque quem ama tem pressa. Às vezes a gente esquece um pouco dessa dinâmica, né? Pedro, que sempre aparece nos evangelhos como símbolo da igreja, como aquele que representa a própria igreja, nós que somos igreja corremos às vezes o risco de não amarmos o bastante. De não sermos discípulos que param para experimentar o amor de Deus, e assim são discípulos amados, mas também que não amam e, portanto, não são discípulos que amam. Nós corremos este risco. Em contrapartida, amados irmãos e irmãs, é importante você também observar o que acontece no final desse evangelho. Ele não entra, Pedro entra primeiro. Quando o discípulo amado entra, ele apenas vê e acredita. O evangelista não diz muitas coisas. Mais uma outra conotação. Aquele que experimenta o amor de Deus e que ama também, não basta muita coisa, não precisa muita coisa. Ele vê e acredita. Pode parar para refletir que aquelas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas que exigem muitas coisas para acreditar, que exigem muitas coisas como tocar, se arrepiar, sentimentalismo, por aí vai, essas pessoas não experimentaram o amor de verdade. Quem experimenta o amor não precisa mais de muita coisa. Reflitamos hoje, então. Eu estou parecendo mais com Pedro ou mais com o discípulo que Jesus amava? Eu sou aquele que corre mais depressa? Eu sou aquele que apenas vê e acredita? Ou eu peço muita coisa? Que nós possamos buscar neste Natal a conversão do nosso coração, de discípulos que sejam amados e que também amem. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.